comete contra a mulher pobre é não dar a ela o acesso ao planejamento familiar. Eu viajo muito pelo Brasil, todo lugar que você vai, você vê umas meninas, você de longe pensa que estão com a boneca no colo, quando você olha é uma criança. Doutor, você é a favor da legalização do aborto? Não, porque vamos dizer assim, o resto está sendo oferecido. A questão, para muitas dessas meninas, que elas descobrem a gravidez quando já estão grávidas. Mas o problema, o problema tem que vir antes. Eu não vou fugir da pergunta, não, Paulo, mas o problema tem que vir antes. Sabe, o aborto é uma violência contra a mulher. E é uma solução que não agrada ninguém. Você está dizendo, inclusive, uma enorme violência física. É isso que você está dizendo. Violência física contra a mulher. Nenhuma mulher faz aborto porque acha que é bonito fazer. Faz porque está numa situação que ela não vê outra saída. O que nós temos que fazer é pegar essas crianças e dar acesso ao planejamento familiar. Por que a minha filha não engravidou com 15 anos? Porque ela é mais séria do que a outra menina de 15 anos? Uma presta e outra não presta? Muitas famílias porque engravidaram com 15 anos, porque ocorre também. Acontece também, mas não é tão grave quando acontece esporadicamente. Quando vira uma epidemia como a que nós temos hoje no Brasil, 1/4 dos partos do SUS são feitos de menina abaixo de abaixo de 18 anos. Agora, abaixo de 18 anos? Mas falta o quê? Se legalizar só por aí. Informação. Só quero terminar essa pergunta, desculpa. Porque nos Estados Unidos isso foi uma coisa importante, porque está demonstrado que tem um tipo de pessoa que não consegue ter acesso à pílula, mesmo que ela tenha na porta de casa, não consegue ir para o médico e saber. E ela só descobre que está grávida, ela começa a engordar, ela acha que está engordando. E essa pessoa, quando descobre, se puder fazer um aborto, ela fará. Não, assim, estou perguntando se você não acha que seria o caso, assim, porque eu estou convencido, há casos que realmente a pessoa nunca terá... Mas você está falando do que ele já estava abordando. Não, mas eu quero saber o que a prevenção passa pela educação. Mas é que tem pessoas que você não tem acesso à educação, ele fica falando, mas você não chega lá. Só vou complementar então, porque assim, essas mulheres hoje elas fazem aborto, só que elas fazem de uma maneira super insegura. Pois é, exatamente. Então, então isso que eu ia perguntar para o senhor, legalizar o aborto. Não, mas quem não tem... Vamos lá. O senhor é a favor de legalizar para fazer com que essa mulher que já faz aborto, ela faça de uma maneira mais segura do que ela cair. A gente tem um dado que 300 mil mulheres por ano são atendidas no SUS por abortos inseguros, feitos em casa, feitos com complicações. Então, seria uma maneira de fazer com que, até evitar com que as mulheres tenham problemas mais graves, porque a gente não evita que elas não façam o aborto ser proibido. Enfim. Eu acho que a questão do aborto se mistura com a questão religiosa. E eu acho que nesse ponto os religiosos são muito autoritários, porque eles têm um determinado tipo de pensamento, que é lógico que a gente é obrigado a respeitar, mas eles querem impor esse tipo de pensamento para a sociedade inteira. E eu acho que isso está errado. Porque, na verdade, o que acontece? O aborto é livre no Brasil. Se você tem dinheiro para pagar, você vai e faz nas clínicas clandestinas que estão aí por todas as cidades brasileiras. Se você não tem dinheiro, você vai procurar as clínicas clandestinas de mais baixo nível, com gente mais despreparada, nas piores condições de higiene. E você vai colocar essas meninas de 15, de 16, de 17 anos correndo risco de morte por causa desse tipo de procedimento inadequado. Do ponto de vista médico, eu não estou interessado em saber se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu acho que uma moça que vai fazer um aborto tem que ter um profissional do lado capacitado a fazer aquela manobra. Se isso está certo, se uma parte da sociedade acha que isso é um crime, a outra parte que acha que não. Nós não podemos impor para a sociedade toda o pensamento de algumas pessoas, porque isso é um autoritarismo da pior espécie. Mas aqueles que são contra virtualmente, que frontalmente, que acham que não deve ser feito de maneira nenhuma, que não façam. Os outros têm que ter uma solução para esse problema. Que é um caso de saúde pública. O que não está certo é se pegar uma menina que já é pobre, vive numa condição de vida dura, difícil, ainda jogar a menina nessa situação para fazer um aborto na condição mais precária que se pode imaginar, com agulha de crochê. Claro que ela não vai nem querer, né? Claro que ela vai pensar, posso morrer, quer dizer, opa, começa a ficar... Mas eu acho que o Estado tem primeiro obrigação, nós temos que atacar esse problema do planejamento familiar. Nós temos que atacar. Olha, quando eu fiz a série de planejamento na TV Globo, e a gente parava na periferia, na zona sul aqui de São Paulo, em Parelheiros, eu ia muito para lá. E você parava o carro da Globo, vinha a quantidade de mulheres que vinha. Doutor Drauzio, pelo amor de Deus, consegue que eu faça uma laqueadura? Eu tenho 30 anos e 7 filhos, a outra eu tenho 25 anos, 5 filhos.
Eles pensam que as mulheres querem engravidar pelo prazer de experimentar os mistérios da maternidade. Essas meninas, estou falando das casadas, que têm família, elas engravidam, não gostam de ver os filhos passando necessidade, engravidam porque não têm acesso. E qual é o maior inimigo do planejamento familiar no Brasil hoje? No Brasil eu acho que é... A igreja. A igreja. No Brasil eu acho que é a igreja. A igreja tem um papel, tanto no planejamento familiar quanto no uso da camisinha. Você diz, bom, a igreja é contra o uso da camisinha. Isso quer dizer que o adolescente que está com a namorada, encostado no poste escuro, ele vai pensar, não vou usar a camisinha porque a igreja proíbe? Lógico que não, não é isso. Não se trata disso. Agora, você anda pelas cidades pequenas do interior, vai lá, vai no posto de saúde e você vê aquela pilha de caixas de camisinha que o Ministério da Saúde distribui. E aí você pergunta, vocês distribuem camisinha? Distribuímos. A pessoa vem aqui no posto e pega. Quem são as pessoas que vão ao posto e pegam? São aquelas que não têm chance de pegar AIDS, que são as mulheres casadas que vão usar o preservativo para a contracepção. Porque a menina solteira não tem coragem de ir ao posto de saúde, que a cidade inteira vai ficar sabendo que ela começou a vida sexual. E por que não é feita então uma distribuição de porta em porta nas escolas e tal? Porque o prefeito vai ficar mal com o padre, vai querer ficar mal com o padre? O deputado da região vai querer ficar mal com o bispo? Quer dizer, o nosso Estado é laico até a página 2, é isso? Lógico, esse é o poder dos religiosos, sabe? De prensar, de fazer a sociedade se comportar do jeito que eles acham que deve ser um comportamento, do jeito que eles acham que é um comportamento ideal. Uma das coisas que você já me disse foi, além da questão de que as pessoas, você é contra essa ideia de que as pessoas fazem doença, você é cientificamente contra isso. Você me falou também, você estava falando agora dessa, que gosta de doenças, de doentes em estado grave. Você me disse... De tratar doentes em estado grave. Você me disse também, você fez um livro a respeito disso, que não é verdade, que não existe qualquer comprovação de que pessoas que morreram voltaram e viram coisas. Você continua afirmando isso? Porque existe uma riquíssima literatura em cima disso, uma cinematografia em cima disso. Se você pegar a lista dos 10 mais vendidos, lá, não ficção, isso aí está lá nos primeiros lugares. Eu acho que é porque o homem tem uma necessidade de saber o que virá depois da morte, né? Nós não conseguimos nos conformar que a vida tem um fim, que uma hora acaba e acabou, acaba do jeito que começou. A curiosidade é sempre o que será depois da morte. Ninguém se preocupa com o que era antes do nascimento, né? O que eu era antes de nascer, isso não interessa, interessa o que eu serei depois da morte, essa dificuldade de lidar com a finitude da vida, né? Eu, durante um tempo da minha carreira, pegava esses doentes que tinham tido paradas cardíacas, que tinham chegado assim no limite mesmo da vida e tinham se recuperado depois, e perguntava para eles, o que você nesse instante sentiu? Que visão você teve? Nunca achei um que tivesse me dito que viu alguma coisa. Mas você não acredita nesses que contam que tiveram essa experiência? Eu nunca vi. E eu já cheguei nessa situação também, à beira da morte mesmo, quase morrendo, eu não vi nada. Mas tem... um preto que deu assim, quando eu acordei estava melhor. Ou é um preto ou é um branco? Alguma explicação neurológica para essas experiências? Uma vez eu li um neuro falando isso, que podia ser provocadas, na verdade, por uma reação do próprio cérebro, uma coisa totalmente física, orgânica, e não... Tem um trabalho feito com pilotos em aviões de prova, aquelas cabines de prova, que você gira e chega um momento que você desliga o cérebro por microsegundos, e eles têm uma visão de uma luz que parece aquela luz que muitos enxergam no fim do túnel, né? Eu vi isso não. Enxergam alguma luz. Mas existe uma explicação neurológica para mas mas não é uma luz pura e simples, tem uma luz e tem sempre alguém, algum parente conhecido esperando, a verdade ou não é? Agora, Drauzio, ainda sobre as suas idiosincrasias, você continua em combate contra a homeopatia, você não gosta, né? Não é combate nenhum, não é combate nenhum. Me diz, como é que é? Eu acho que a medicina começou a evoluir quando? Quando ela começou a se basear em evidências. Como era a medicina do passado? Você aprendia na faculdade que tal doença se tratava com determinada poção. E você dava essa poção. Por que se manteve durante tantos séculos essa prática absurda da sangria?
séculos. Médicos chegavam lá, cortavam as veias das pessoas e tiravam meio litro de sangue. Hoje em dia ainda usam sanguessuga em algumas situações. Uma gente que vive 3 séculos para trás. Mas por que se manteve dessa maneira inteira? Porque era assim que você aprendia que isso era certo e que naquela hora você tinha que fazer sangria e acabou. Olha, anatomia. Apareceu um médico na Itália chamado Galeno, que era médico do Coliseu. Então ele atendia aqueles gladiadores que tomavam facadas, lanças e tal. E é possível que ele tenha visto os órgãos humanos em funcionamento. Ele escreveu um tratado de anatomia. Ele dissecava os mortos, ele escreveu um tratado de anatomia. Isso foi anos 200 ou 300 depois de Cristo. Esse tratado de anatomia valeu, sabe até quando? Até por mais de 1000 anos. Ficou até ao redor de 1400, quando surgiu Vesalius, que começou a dissecar corpos humanos, que ele roubava do cemitério e levava para casa, e ficava dissecando até os vizinhos reclamarem do cheiro. E a anatomia era considerada de Vesalius, era ensinada com uma mesa, com um corpo ali, o barbeiro, durante a Idade Média, que dissecava, e o professor ficava em cima, lendo para os alunos o que dizia o Galeno. E quando alguém contestava, dizia, mas olha, eu operei um doente, as válvulas cardíacas não são como estão aí falando, mas está aí contrariando os ensinamentos de Galeno. A medicina foi assim o tempo inteiro. E é por isso que no começo do século um homem vivia 40 anos e morria. Nós só conseguimos mudar isso quando nós começamos a nos basear em evidência. Então, as pessoas dizem, você acredita na homeopatia? Não é questão de acreditar. Medicina não é religião, eu acredito em Deus, ou deixo de acreditar, mas você tem que acreditar nas evidências. Essa chamada medicina alternativa, para mim, me choca, porque, primeiro, a linguagem é absolutamente ininteligível, não sei do que eles estão falando. Segundo lugar, nunca publicam numa revista científica que tenha avaliação pelos pares. Sem isso, como é que você vai concordar ou discordar? É uma área, para mim, completamente desconhecida.